Bruno Silva, cientista político, bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira e, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Muito bom dia, Bruno. Tudo bem, você? Tudo Tudo certo, jóia, e Bruno. vocês, como estão por aí? A Sandra tá bem, né? A Sandra... Eu ia falar muito isso. bem, obrigada. Sandra está Em maravilhosamente Terra Mineira. bem lá em Poços, né? Poços de Caldas, acompanhando a Cidade feira boa. literária aqui, num clima diferente de algumas notícias que a gente está acompanhando aí no cenário local de Campinas, também nacional no que envolve a política, Bruno. Mas só para a gente pegar o gancho aí dessas partes burocráticas, né, e de revisão de contrato e essa análise, né, que chama atenção até pela Polícia Civil também, nessa composição do processo da licitação do transporte público de Campinas. E a gente só fica ainda com o receio da qualidade mesmo do serviço, né, enquanto tem essas análises jurídicas e técnicas. Eu acho que não tem a menor dúvida, Sandra. A questão que tem que ser respondida, e a grande dúvida do usuário do transporte do outro lado, do cidadão na outra ponta, é o seguinte: no final das contas, no dia a dia, o transporte vai melhorar? A linha vai funcionar efetivamente? Vai ter mais ônibus à disposição? Porque é isso que importa, é a qualidade do transporte. O usuário já entendeu que nesse momento de transição vai ser extremamente complicado garantir com que se tenha o máximo ou o melhor tipo de execução do contrato possível, porque você já tem todo esse processo que está ocorrendo paralelamente das empresas, desse grupo, né, de empresas, na verdade, que vão assumir a responsabilidade futura sobre o transporte. Mas isso não quer dizer que aqueles que ficarem ao longo desse momento que nós estamos também não devam cumprir com todos os requisitos que são necessários no contrato que estão estabelecidos. Mas a gente já pode imaginar, ainda mais conhecendo, infelizmente, a cultura que se tem entre parte das empresas que prestam serviços públicos, principalmente esses grandes serviços que têm desgaste, que o custo é mais elevado, que é mais problemático, que talvez não se tenha aquele empenho necessário, aquele empenho desejado, porque as críticas elas têm pululado a todos os cantos. Esse é um primeiro ponto importante que a gente tem que considerar e tem que ser transparente e honestos aqui na nossa reflexão com o ouvinte. Agora, o segundo ponto é mais dramático, porque o que eu penso é o seguinte: tem que se fazer um grande pente fino para entender se essas empresas que fizeram o arremate desse leilão, elas têm plenas condições de operação para poder entregar aquilo que se espera em termos dessa licitação, porque foi um processo demorado demais para conseguir chegar onde nós chegamos agora com a definição daqueles que arremataram, né, o leilão. É algo que é moroso, complexo do ponto de vista da administração pública, que tem uma série de elementos técnicos e que precisa se fazer uma lupa muito grande mesmo, a fim de poder entender se essas empresas elas estão plenamente habilitadas, capacitadas, os seus acionistas estão ok com todas as questões judiciais, para você não ter dores de cabeça futura, até porque se trata de um período de contrato que é um período longo, né, Sandra e Felipe? Então, vamos dizer assim, o serviço público ele tem que estar completamente blindado de eventuais dores de cabeça. Problemas, obviamente, vão surgir, mas aqueles que você puder resolver de início para poder ter mais tranquilidade, eles têm que ser resolvidos, a fiscalização tem que ser intensa e o processo tem que ter uma lupa ali sendo acompanhado mesmo. Uhum. Bruno, trouxe a notícia também do novo comando da Polícia Militar, né, chefiado por uma mulher pela primeira vez. E que bom, né, que chega também uma visão diferente para um setor que é considerado tão machista, né, e diante da necessidade de políticas públicas ainda pensando até no enfrentamento à violência da mulher, como é a proposta do governo do estado nesse momento. A gente está falando da coronel, né, da Glaucia Anselmo. Ela acabou assumindo, portanto, a Polícia Militar, mas aqui acho que tem dois movimentos importantes, Sandra. Primeiro, que eu acho que o governador Tarcísio foi muito inteligente nesse movimento, pensando do ponto de vista político, obviamente. Ele foi muito inteligente nesse movimento, porque traz alguém que gera impacto, que gera essa visão mais positiva, principalmente sobre o comando, sobre a polícia, sobre tudo que está acontecendo, e passa publicamente essa imagem, transmite essa ideia de que, olha, tá vendo? Mesmo num setor que por vezes é visto pela sociedade, por vezes tem muitos sujeitos que são machistas mesmo ali dentro, a gente está, na verdade, mostrando que estamos completamente alinhados às mudanças, às transformações do mundo e estamos fazendo história. Então isso é relevante, é importante, tem o seu mérito.
Mas vamos lembrar que, do outro lado, aquele que era o ex-comandante da polícia também, né, o José Augusto Coutinho, hora ou outra está sendo alvo de muitas e muitas críticas, principalmente por conta da sua atuação. A polícia também, vamos lembrar que no histórico mais recente, acabou escalando a nível de Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, trazendo elementos que nós trabalhamos, inclusive aqui nesse espaço do CBN Campinas, de que faltavam equipamentos, que tinha uma série de problemas que não estavam sendo levados em consideração, não tinha a ver só com a questão do reajuste da polícia que saiu depois apenas, né, de muitas dessas, vamos chamar assim, de muitas dessas tensões que acabaram ficando explícitas na Assembleia e, portanto, talvez o que Tarcísio está fazendo é tentando trazer algo mais positivo para poder encobrir ou deixar mais de lado algo extremamente negativo, que são as críticas, inclusive críticas que se tinha quanto à direção e ao comando como um todo. Agora, pensando localmente de novo, né, Felipe Pereira, temos alguns resultados da pauta de ontem da Câmara, mas tudo ainda em primeira discussão, né? Pois é, na verdade, na questão dos desmanches, né, a votação em definitivo do projeto que amplia a lista de itens proibidos no comércio de desmanches, sucatas e peças novas e usadas. A mudança altera a lei, a gente até falou mais ou menos por cima aqui ontem, né? A mudança altera a lei que regula o funcionamento dos desmanches do comércio de peças automotivas. A partir de agora, com a nova regra, até ser sancionada, fica proibida a compra e venda de cabos de cobre, tampas e grades de inspeção de equipamentos públicos, peças que podem ter sido furtadas de cemitérios, como decorações e estátuas de bronze, além de bicos de mangueiras de incêndio e acessórios. Segundo a justificativa apresentada na Câmara, a medida busca reduzir os furtos, especialmente de equipamentos de combate a incêndio, ao retirar o valor comercial desses itens. O descumprimento da lei pode resultar em multa e até na cassação do alvará do estabelecimento. O que ficou, então, em primeira votação foi aquele projeto que cria o programa Afroempreendedor em Campinas. A proposta prevê um conjunto de ações para incentivar o crescimento de negócios geridos por afroempreendedores. Entre os pontos do programa estão o mapeamento e o cadastro desses empreendedores, além da formação de uma rede de apoio para ampliar o acesso a oportunidades de negócios, a feiras e eventos. Uma iniciativa que envolve áreas como estética, moda, gastronomia, cultura, tecnologia e comunicação visual. O projeto também prevê a criação de um espaço afroempresarial em local de grande circulação para ter sala de reuniões, ter auditório, também a área para exposição de produtos e uma estrutura para cursos ou mesmo capacitações. E entre as ações previstas estão os cursos de gestão, de marketing digital, de finanças e acesso a créditos. É isso, eu acho que os dois projetos, né, Sandra, Felipe, projetos importantes, a gente comentava ontem e parece que deu em cima, né, porque esse alargamento, vamos dizer assim, dos itens, né, essa ampliação dos itens que não devem ser comercializados, que portanto estarão agora sob o crivo aí da fiscalização de forma mais intensa, ela vem no caminho daquilo que a gente estava comentando ontem, o Felipe. Acho que a lei ela pretende, de alguma forma, tentar inibir com que os produtos, né, advindos de furtos, roubos, da criminalidade, possam ser negociados legalmente, vamos dizer assim, a partir desses lugares que recebem esses produtos e fazem a sua aquisição. Só que para tudo isso funcionar, tem que fazer algo que, a despeito da lei, deveria estar funcionando melhor do que funciona hoje, que é a fiscalização, que são os órgãos da administração responsáveis por fazerem esse mapeamento de todos esses ferroviários, enfim, os lugares que acabam recebendo esses materiais, para se ter ali, sim, uma fiscalização intensa, contínua, permanente, que possa dar conta de mostrar a origem desses materiais e mostrar que eles não são produtos de furto, de roubo. Acho que para avançar nisso, para escalar, para que o projeto se torne realmente mais eficiente, tem que ter braço, tem que ter força. A prefeitura vai ter que estar lá na ponta, senão, de novo, é um projeto que traz medidas importantes, reforça aquilo que a gente já tem como percepção na sociedade que precisa ser combatido, mas que vai ficar só na letra do papel. Né?
E me faz pensar uma coisa, quando há muitos anos atrás tinha uma operação aqui em Campinas chamada Campinas contra o Furto e Roubo de Veículos, da Polícia Civil, também uma grande mobilização, né, de polícias nessa história. Por que uma lei que falava das peças de carros num primeiro momento, mas que acabava também pegando aí a questão de fio de cobre e tal, por que desde aquela época já não se havia pensado numa legislação nesse sentido? A gente poderia talvez ter evitado muita coisa que aconteceu no ano passado e em 2024 e que ainda acontece esse ano. Mas sabe por que isso acontece, Felipe? Porque é a pressa de você querer aprovar medidas no calor do momento para poder aproveitar o time das ações, ou provavelmente o que estava ocorrendo naquele instante era um aumento na questão de furtos de carro e etc. Isso chamou a atenção do Legislativo, veio com uma medida muito específica, sendo que, na verdade, você poderia ter trabalhado melhor esse tema ao longo das comissões, ter ampliado a discussão, pensado em outros produtos do furto, como agora a gente sabe que acaba impactando diretamente como esses roubos, né? Você listou todos os itens aí há pouco na sua fala. Então, acho que o que acontece é essa pressa que às vezes é inimiga de você fazer um processo legislativo mais amplo, mais eficiente e de longo prazo, né? Então, acho que essa pressa de querer resolver logo o problema, de querer aproveitar o tempo das ações, acaba, às vezes, prejudicando de médio e longo prazo. Eles têm que vir com outro processo, mais um debate, mais uma discussão toda, um desenvolvimento para depois você poder avançar em termos da lei, né? Então, é sempre a pressa que é inimiga da perfeição. Bruno, obrigada pela análise e até amanhã, né? Combinado, Sandra, Felipe, queridos ouvintes, um grande abraço a vocês, abraço aos nossos ouvintes de Campinas, região. Quem está aí também em Poços curtindo, né? Pode passar aí no estúdio móvel, né, Sandra? Para poder dar um alôzinho. Exato. Também, bacana demais. Muito legal. E amanhã estarei aqui de novo. Vou contar um bastidor. A Sandra mandou aqui um vídeo pra gente, né, interno. Tava assim, não tinha a Xuxa e os baixinhos, era a Sandra e os baixinhos. Um monte de aluno fazendo a festa. Ah lá, inclusive tá no genial. YouTube. Olha aí no YouTube. No YouTube da CBN Campinas. Também da feira literária aqui de Poços de Caldas. A festa que ela proporcionou. Felipe Pereira. Oi. Felipe Pereira, a partir de hoje, oficialmente, tia Sandra, hein? Por uma boa causa. Por uma boa causa. Por uma boa causa. Brincadeiras Valeu, à parte, um grande abraço a todos.